Ótima tarde para você. Começa agora mais uma edição do Boletim Legislativo. Que bom ter a sua companhia por aqui. Hoje, segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025, e a partir de agora, seguimos juntos com informação e prestação de serviço. Terapia e inteligência artificial. O uso de ferramentas para buscar alívio emocional desperta preocupação dos profissionais de psicologia. Saúde ocular, dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia revelam que cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam problemas de visão. E ainda, o Programa de Desenvolvimento Paralímpico oferece oportunidade de capacitação a educadores físicos. Essas e outras notícias a partir de agora. Everaldo Bispo de Souza, mais conhecido como Mestre Lobão, foi homenageado aqui na Câmara Municipal. O capoeirista recebeu o título de cidadão joseense, isso em reconhecimento à história construída no município e à contribuição para o esporte e a cultura da cidade. O plenário da Câmara Municipal esteve cheio para prestigiar a entrega do título de cidadão joseense a Everaldo Bispo de Souza, o mestre Lobão. A honraria é dada a personalidades que não nasceram em São José dos Campos, mas que prestam serviços relevantes à comunidade. A condecoração foi proposta pela vereadora Juliana Fraga e recebeu parecer favorável de todos os parlamentares da casa. Amigos e familiares presentes na sessão celebraram o legado do capoeirista, agora reconhecido pela cidade. Meu pai é um cara merecedor, é um cara que vive pela capoeira e, como eu disse no meu discurso, ele transformou muitas vidas, tocou muitas vidas. Então é uma coisa muito legal e muito honrosa a gente estar presente hoje, vendo ele receber esse título de uma cidade que ele fez tanto por ela. Meu pai foi um dos primeiros capoeiristas da cidade, a primeira academia de capoeira que teve, ele ajudou a construir. Então eu acho que fica um legado de amor à arte, de amor ao esporte. É uma das vozes de capoeira, da capoeira mundial, né, que a gente fala de Brasil, a gente está automaticamente falando de mundo. E uma pessoa que foi um educador, que formou vários cidadãos e muitas pessoas passaram por eles. Os que não passaram são filhos das que passaram, netos daquelas que passaram. Então ele deixa um legado, com certeza, muito grande para as futuras e novas gerações e sempre levando o nome da capoeira de uma maneira muito reta e limpa. Mestre Lobão é baiano. Ele nasceu em Itabuna. A capoeira entrou em sua vida ainda novo, quando tinha 8 anos. Aos 16, se mudou para treinar em São Paulo. 2 anos depois, aos 18, já estava em São José dos Campos, onde fundou a Academia Besouro Mangangá. Há 45 anos na cidade, Lobão viajou o mundo através do prestígio que obteve com a capoeira na cidade. Já esteve em países como os Estados Unidos, Canadá, França, Bélgica, Inglaterra, entre muitos outros. Autora do projeto que concedeu a honraria ao professor, a vereadora Juliana Fraga relembrou uma história de quando ainda era criança e conheceu o trabalho do capoeirista. Eu sempre gostei, né? Eu sempre tive curiosidade. E eu passava ali no calçadão, muitas vezes estudava aqui na cidade, no centro da cidade, passava lá e sempre estava o berimbau tocando. E eu curiosa para saber o que era besouro do Mangangá, que eu via nas camisetas. Acho que eu me conheço por gente, conheço capoeira, é o mestre Lobão que está no nome aqui em São José dos Campos, né? E tantas pessoas que ele formou, tantos jovens, formou cidadão. Então, além do esporte, além dessa ginga, é formar cidadão. Então, é mais do que merecido o título de cidadão joseense para esse mestre daqui da nossa cidade, mestre de capoeira daqui da nossa cidade. E foi das mãos da parlamentar, entre aplausos e o som dos berimbaus, que o mestre Lobão recebeu a condecoração que agora o torna cidadão joseense. Sempre muito contido, o capoeirista se emocionou ao comentar a homenagem. Eu fiquei assim muito emocionado mesmo. Para mim é uma coisa inesquecível ver
muita gente falando no painel, minha mãe de criação com 99 anos, toda a minha família da Bahia, minha família branca, que eu fui criado com eles, falando para mim foi uma emoção muito grande ver meus ex-alunos, gente de muitos e muitos anos que eu não via, que estava aqui, é uma coisa assim indescritível, uma coisa assim muito emocionante, muito forte mesmo. Ao fim das homenagens, Mestre Lobão cumprimentou os presentes e encerrou a solenidade da mesma forma que começou sua trajetória. O uso da inteligência artificial para pedir conselhos e buscar alívio emocional já faz parte da rotina de muita gente, né? Um comportamento que tem despertado preocupação entre os profissionais de psicologia por conta dos riscos envolvidos. As ferramentas podem oferecer respostas que podem, inclusive, prejudicar a saúde mental dos usuários. O que você vê aqui é uma simulação de conversa em um aplicativo de inteligência artificial. Você envia um bom dia. O app pergunta como está o seu dia. Então você compartilha um sentimento, escreve que está ansioso. A resposta vem assim: entendo. Ansiedade pode deixar o corpo e a mente em modo de alerta constante, como se tudo fosse urgente. Um emoji com a carinha triste e a pergunta: quer me contar o que está deixando você ansioso hoje? Ou prefere que eu te ajude a acalmar um pouco agora? É exatamente esse realismo das respostas dos chats interativos que vem convencendo muita gente a usar ferramentas de IA para uma espécie de sessão de terapia. Eu já perguntei algo sobre mim, né? Porque conversando com ele, às vezes ele conhece pouca gente pelas perguntas diárias que a gente faz, para ver o que ele responderia sobre mim, porque ele já conhece meu jeito diário. E aí eu acho bem legal. Por exemplo, um psicólogo, às vezes um conselho que ele dá pra você, aí eu fico, caramba, mano, eu tava até pensando esses dias, avançou pra caramba esse negócio de inteligência artificial. A maioria das pessoas vão fazer terapia, acabou o psicólogo, agora é só terapia por ChatGPT. Também tem quem desconfie das informações vindas da IA. Está muito perigo aí, então, enquanto não surge uma regra melhor a respeito desse sentido, fica muito delicado para nós trabalhar com isso, né? Ou lidar com isso. As plataformas de inteligência artificial estão cada vez mais sofisticadas. Simulam interações humanas com muita precisão. Mas o que vemos em tela são resultados dos dados inseridos nos sistemas e programados para responder com base em padrões de linguagem. Mesmo assim, é cada vez mais comum pessoas enviarem suas dúvidas e angústias nos aplicativos de IA, o que envolve muitos riscos. Hoje, 9 das 10 principais IAs que nós utilizamos têm nos termos de uso a condição da utilização dos dados que você coloca lá para que haja a melhora do produto. Então, o sigilo dos seus dados ele não é garantido, ele pode ser utilizado de diversas formas, inclusive você pode acabar sendo prejudicado por isso. O segundo ponto é que a IA é um produto, e como um produto ela precisa fidelizar você. Então ela pode, a partir das coisas que você desenvolve, as conversas que você desenvolve com ela, mesmo emulando um terapeuta, ela pode agradar você, não necessariamente desenvolver uma estrutura terapêutica em que vai desenvolver autonomia. Inclusive hoje, principalmente na psicologia cognitivo-comportamental, a alta do paciente é uma característica muito forte, porque você precisa desenvolver essa terapia para que ele não fique dependente da terapia ao longo do tempo. E essa dependência ela pode acontecer com o uso da IA, porque ela precisa que você vire um usuário crônico, porque ali você é um consumidor. Apesar de todos os riscos, tem cada vez mais gente compartilhando suas intimidades com as plataformas de IA. No Brasil, segundo uma pesquisa divulgada este ano pelo UOL, 1 em cada 10 pessoas já recorreu aos chamados chatbots interativos para desabafar, tirar dúvidas, buscar conselhos ou simplesmente conversar. O isolamento social, somado à dificuldade de acesso aos serviços de saúde mental e à disponibilidade dos aplicativos de IA 24 horas por dia, 7 dias por semana, torna a terapia com a máquina uma alternativa acessível.
No Brasil, estima-se que 12 milhões de pessoas enviam informações privadas para plataformas de IA. A gente está sempre tendo que ponderar qual é a vantagem, qual é a desvantagem de eu manter um relacionamento com a marca. Ninguém vai estar livre disso. A gente vive numa sociedade em que a coexistência está em curso, né? Não tem como fugir, nem acho que precisa fugir, é interessante. Mas quando a gente compartilha dados pessoais, nossos sentimentos, nossa vida privada, é bom ter em mente que isso vai ser colocado numa grande caixa com todos os outros dados, não vai ficar só na nossa vida, no nosso computador ou na nossa casa. Por texto ou áudio, a sensação de conversar com um ser humano não passa de uma impressão. E a gente convive cada vez mais com isso, com os robôs de softwares, os bots, que estão presentes no nosso cotidiano em várias soluções, como no comércio eletrônico ou nos atendimentos em serviços automatizados. Em alguns países, as consequências do uso da IA para a terapia já chamam a atenção de legisladores. No estado de Illinois, nos Estados Unidos, agora no começo de agosto, foi aprovada uma lei que proíbe terapia com inteligência artificial. E tem outros estados que estão estudando lá também essa questão da aprovação de lei, e acho que é importante a gente trazer esse debate para a sociedade civil como um todo, das vantagens de você ter IA e dos riscos. Os chats interativos podem até trazer um alívio emocional imediato, mas não substituem o vínculo humano e o olhar clínico. O acompanhamento psicológico costuma ser longo e deve ser mediado por profissionais da saúde mental. A Mari conhece bem essa diferença. Para ela, que já faz terapia há muitos anos, as perguntas e opiniões pontuais nos aplicativos não ajudam no tratamento da raiz do problema. Quando você procura a ajuda ali de um ChatGPT, de uma IA, você não quer realmente entender por que você está agindo de alguma forma, ou você não está procurando justificar o seu comportamento, ou se quer entender por que você fez alguma coisa. Você só quer resolver o problema. Então, você está deixando ela repetir o padrão e você vai continuar repetindo até que você tome realmente coragem de pensar, não, eu quero fazer diferente e eu quero procurar uma terapia de fato. E olha, o Conselho Federal de Psicologia informou que foi criado um grupo de trabalho para discutir o uso da inteligência artificial com fins terapêuticos e que o órgão estuda como regulamentar novas ferramentas que estejam de acordo com os métodos e técnicas reconhecidas. O assunto de hoje no quadro Seu Direito é união estável. Vamos ver. Oi, começa agora o quadro Seu Direito, nosso compromisso semanal com a informação e o esclarecimento para entender que a legislação é o primeiro passo aí para garantir seus direitos. Já começo com uma pergunta. Será que casamento é só no papel? Te respondo, nem sempre. Quem vive em união estável também tem direitos reconhecidos por lei, inclusive sobre bens e herança. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre como comprovar esse tipo de relação e quais garantias ela oferece. E aí, qual é o seu direito? Uma vez reconhecida a união estável, a pessoa terá os mesmos direitos como se casada fosse. Então, nesses casos, a gente fala que a pessoa terá o direito a pensão alimentícia, se comprovar a necessidade para recebê-la, pensão por morte, partilha de bens, dependendo do regime de união estável que foi escolhido. Casos que não há o reconhecimento da união estável, isso poderá ser reconhecido mediante ação judicial, onde ela tem que comprovar, os requisitos básicos da família, da convivência e assim conseguir reconhecer todos esses direitos. Vamos falar de práticas sustentáveis? São José dos Campos gera por dia 50 toneladas de resíduos recicláveis, bastante, né? Isso equivale a 65 caminhões lotados. E a separação desse tipo de material ajuda a aumentar a vida útil
do aterro sanitário da cidade. Por isso, o programa Meu Condomínio Recicla busca incentivar o descarte correto. Você separa o lixo na sua casa? A dona Nilva faz questão de deixar os resíduos separados para realizar o descarte correto no condomínio onde vive. Segundo ela, é um trabalho simples e que faz total diferença para o meio ambiente. Eu sempre fiz a separação porque eu acho que é ótimo, sem ficar tudo misturado. Não dá trabalho nenhum. Eu acho ótimo isso daí. Eu desço com sacolinhas de recicláveis, tudo, com a de lixo separada. E essa separação correta do lixo pode trazer benefícios aos condomínios da cidade. O programa Meu Condomínio Recicla incentiva a promoção de práticas sustentáveis no dia a dia dos moradores. Segundo a Urban, São José dos Campos gera cerca de 600 toneladas de resíduos comuns e 50 toneladas de recicláveis por dia, o que equivale a 65 caminhões cheios diariamente. O Paulo é síndico deste condomínio em São José e diz que esse programa de incentivo é um grande auxílio na conscientização dos condôminos. Quando eu assumi aqui como síndico no condomínio, já se vão 4 anos, já havia já havia a separação do lixo. Contudo, não havia uma conscientização porque você tinha, de vez em quando, você pegava alguns itens que não estavam sendo descartados de forma correta. O programa também conta com as equipes de educação ambiental da Urban, que realizam vistorias técnicas nos condomínios da cidade para promover a conscientização sobre o descarte correto de resíduos. Essas equipes atuam como avaliadoras, verificando se o trabalho realizado pelos condomínios segue os parâmetros estabelecidos. Estamos agora visitando, Primeiro uma visita em todos os condomínios, que foi realizada no início do ano, para cá. E agora uma segunda fase, que é visitar, conferir os condomínios, como é que estão, se estão seguindo, O que é o objetivo? Simplesmente é que todos os condomínios façam a sua parte, que faça a separação correta, dos seus resíduos e que vá consequentemente aí para a destinação correta. Os condomínios que se destacarem nas práticas ambientais serão reconhecidos com o selo verde. Segundo o presidente da Urban, essa certificação é um importante diferencial para os empreendimentos da cidade. Uma vez com esse selo da Urban aprovado pela Urban, isso quer dizer que o condomínio está seguindo todas as regras, de separação, dos seus resíduos. Então, para o condomínio, para eles é muito positivo, até valoriza o condomínio, sabendo um comprador, por exemplo, saber que tem uma destinação correta, isso valoriza até o condomínio, o prédio. Sabendo disso, o Paulo trabalha diariamente para garantir que os descartes sejam realizados da maneira correta e para manter tudo organizado no seu condomínio. Segundo ele, a certificação é um sinal que o trabalho realizado está sendo reconhecido. Eu acho muito importante essa questão da conscientização, porque você valoriza o local onde você mora, você traz a conscientização das pessoas e você garante um futuro para as pessoas que virão um local, um lixo mais... a questão ambiental, na verdade, Então, acho que a melhor palavra é essa, a questão ambiental. A gente vai garantir uma questão ambiental mais segura e um planeta mais tranquilo para se viver. Vamos saber quais são as vagas abertas no PAT neste início de semana. O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, açougueiro desossador, ajudante de cozinha, ajudante de embalador, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de eletrotécnico, auxiliar de limpeza, auxiliar de seguros, auxiliar de técnico de controle de qualidade, caldeireiro, corretor de imóveis, costureira em geral, desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação, encarregado de supermercado, infestador de roupas, faxineiro, fiscal de prevenção de perdas, funileiro de veículos, garçom, gerente de restaurante, instalador de tubulações, instrutor no ensino profissionalizante, mecânico de veículos, montador de andaimes, motofretista, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, padeiro, pedagogo, pedreiro,
pintor de obras, pintor industrial, professor de arquitetura, professor de medicina veterinária, professor de técnicas de enfermagem, representante comercial autônomo, secretário assistente administrativo, serralheiro, servente de obras, soldador, supervisor das artes gráficas, técnico de matéria-prima e material, técnico de obras civis, técnico de operação eletrotécnica, técnico de planejamento de obras, técnico eletrônico, técnico em instrumentação, telefonista, topógrafo, vendedor de comércio varejista, vendedor de consórcio e vendedor interno. E ainda a vaga para pessoa com deficiência no cargo de auxiliar de logística e operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia revelam que cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam problemas de visão. E o olhar atento dos profissionais de educação e também da família é essencial para identificar as dificuldades e buscar ajuda. Essa é a Cíntia, mãe do Rafa, estudante de 14 anos. Ele tem paralisia cerebral e autismo, por isso participa de atividades adaptadas na escola. Só que recentemente o desempenho dele no colégio começou a ficar diferente, até que a Cíntia procurou um oftalmologista. Sempre teve muita dificuldade, só que muito dessa dificuldade sempre foi levada pelas questões da paralisia, pelas questões do autismo, até que em 2023 ele começou a reclamar muito de dor de cabeça. Ele vinha para a escola e dava uma certa hora, pedia para ligar porque ele estava com dor de cabeça. Né? E aí nós buscamos um oftalmo, ele passou no oftalmo, um oftalmo que sempre fez o acompanhamento dele desde pequenininho, e ele começou a usar óculos de grau. A questão da aprendizagem, a princípio, não mudou muito por causa do óculos. Ele não reclamava de dor de cabeça, mas a questão da aprendizagem continuou, né, com as dificuldades que sempre apareciam. Como ele já faz acompanhamento com uma psicopedagoga, né, uma vez por semana, durante esse processo, um dia ela falou para mim da possibilidade de ter algo mais além de só ser a necessidade de um grau. E ele fez uma avaliação mais precisa usando um óculos de prisma ativo. Então, um óculos todo especial foi feito. E olha só, o desempenho do Rafa na escola mudou completamente. Quando ele pôs esse óculos, a postura do Rafael mudou. A fala do Rafael mudou. E aí ele veio embora encantado, contando para todo mundo do óculos de prisma, que fazia ele pisar melhor, que fazia ele falar melhor. O caso do Rafa acende um alerta para todos os pais e educadores sobre a saúde ocular das crianças. Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia revelam que cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam problemas de visão. A importância dessa rotina, né? O primeiro exame deve ser entre 6 meses e 1 aninho de idade, e depois, preferencialmente, anual, porque qualquer coisa que pode estar interferindo nesse desenvolvimento visual, por exemplo, a necessidade de um óculos, uma doença mesmo ocular, né? Porque depois de uma certa idade, não é mais reversível, a gente não consegue mais recuperar a visão da criança. Então, se ela tem algum problema, é importante ser tratado o quanto antes para a gente permitir que esse desenvolvimento ocorra bem ao longo da vida da criança. Segundo essa professora, que é facilitadora de educação inclusiva, a visão é um fator que influencia diretamente no processo de aprendizagem. Impacta bastante na alfabetização. Essa dificuldade, essa barreira, né, que pode acontecer com essas crianças pequenas, de ter dificuldade de enxergar a lousa, né, enxergar o que está perto também, que isso é um cuidado também. A criança demora um pouco para ser alfabetizada, aí a gente tem que olhar também essa questão da visão. Então, alguns sinais apresentados em sala de aula podem ser indicativos de problemas na visão de um aluno. Para os menorzinhos, né, antes dessa parte escolar
de alfabetização, é uma criança que interage menos, às vezes, as bem menorzinhas, ou é uma criança que tropeça demais, que cai demais, que vive machucada. Pode ser, sim, uma criança espoleta, mas muitas vezes a criança que cai demais é porque ela está com dificuldade de enxergar mesmo, então não percebe algum objeto, ou demora para perceber, e aí não dá tempo de desviar, e acaba esbarrando, acaba caindo, tropeçando, né? Agora, já na fase escolar, já é uma criança que sabe expressar melhor. Então, às vezes, a própria criança vai falar que não está enxergando a lousa, ou você vai olhar para ela, ela está franzindo a testa. É uma criança que, mesmo você colocando ela no sofá, pensando na casa, ela vai até perto da TV. Às vezes é uma criança, por exemplo, que perde a concentração muito fácil, que não consegue ficar atento do início ao final da aula. No caso do Rafa, a melhora na visão foi fundamental, não só na parte escolar, mas também em todo o dia a dia, como nós mostramos no começo da reportagem. A mãe dele e a escola se atentaram aos sinais que ele demonstrou. O Rafa até ficava muito cansado. Como você dispersa muito, o que o professor está dando não chama tanta atenção, né? Mesmo ele tendo um material adaptado, fica cansativo. E ele está mais participativo das atividades da escola. Até para responder aquilo que o professor está pedindo, está muito mais feliz. A gente fala agora de oportunidade para educadores físicos, estudantes e profissionais do esporte interessados em capacitação para atuar com modalidades paralímpicas. O Programa de Desenvolvimento Paralímpico vai oferecer 4 dias de aulas gratuitas. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Ana Vitória Caxias. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde. Oi, Fran, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, são 200 vagas para professores de educação física e profissionais da área se capacitarem para os esportes paralímpicos, já que São José vai receber o desenvolvimento paralímpico, uma etapa aí de parceria entre o governo do estado de São Paulo e a prefeitura. E para a gente entender melhor como que as pessoas podem se inscrever, eu vou conversar com o Dalton Duarte, diretor da Juventude. Dalton, quais são as modalidades que os participantes vão aprender e podem se inscrever? Boa tarde. Boa tarde a todos. O curso paralímpico é uma iniciativa do governo do estado com a prefeitura de São José dos Campos. Acontece no dia 19 ao dia 22 de agosto, das 9 da manhã às 6 da tarde. Durante os 4 dias, os alunos receberão capacitação no paralímpico, né, nas modalidades de cegos, goalball, basquete em cadeira de rodas, tênis de mesa, voleibol sentado, atletismo, halterofilismo. Tá? As inscrições permanecerão abertas até o final do curso, né, no site www.paralimpico.com.br. E quem pode se inscrever? Educadores físicos, quem mais? Pode se inscrever profissionais e estudantes de educação física da rede pública e particular, profissionais de entidades, clubes e associações e academias, tá? E educadores que atuam com o PCD. E os selecionados vão ter que fazer um curso antes dessas aulas começarem. Você pode falar um pouquinho melhor para a gente? Sim, eles solicitam esse curso antes, mas quem não conseguir não tem problema, pode vir no dia, faz inscrição que vai dar certo. E depois dessa capacitação, esses profissionais vão estar preparados para atuar nas escolas. Qual o impacto dessa formação para a inclusão do PCD no esporte? Esses profissionais vão receber um certificado, certo? E vai agregar muito para o seu currículo futuramente no seu esporte. É isso, Dalton, muito obrigada. Fran, a gente lembra então que as inscrições são apenas em 3 dias, acontecem do dia 19 ao dia 22 de agosto e quem se interessar pode se inscrever pelo site paralimpico.com.br. Eu volto com você no estúdio. Maravilha, Ana, muito obrigada, viu, pelas informações. Então, só para reforçar aqui o que a Ana já passou para a gente, os interessados devem fazer as inscrições, que são gratuitas, através do site paralimpico.com.br. Vamos saber como fica o tempo neste início de semana? Hora da previsão. Nesta segunda-feira, o dia terá variação de nuvens com abertura de sol, sem chance de chuva. A máxima prevista é de 24, com mínima de 13 graus. Amanhã, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia, com períodos de céu mais fechado. À noite, o céu segue nublado e sem previsão de chuva. A máxima prevista é de 25, com mínima de 13.
O Boletim Legislativo desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Todo o conteúdo vai ficar disponível também lá no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta e eu espero por você. Até lá!